Olá, meus alunos queridos do nono ano, tudo bem com vocês? Como passaram da semana passada para essa? Eu espero que estejam todos bem e se cuidando direitinho, tá bom? Vamos começar agora a nossa aula de artes. Bom, na semana passada nós falamos um pouquinho sobre o Paul Cézanne e sobre reportagem, foi os nossos dois assuntos. Eu expliquei para vocês que o Paul Cézanne é um artista muito importante porque ele é considerado o pai da arte moderna. Ele fundou um movimento chamado pós-impressionismo. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o que é o tal do pós-impressionismo. Pós-impressionismo dá pra gente a ideia de que teve o impressionismo, certo? E o que seria o pós? O pós, como vocês sabem, é o que vem depois. Bom, eu vou explicar rapidinho o que foi o impressionismo, né? O impressionismo, ele foi um movimento artístico que procurava, gente, registrar objetos na natureza, né? Ele procurava a luz, ressaltar a luz do objeto, a cor, né? Mas tudo muito levado, assim, para esses lados, né? Mais da observação. O pós-impressionismo ele é totalmente diferente. Ele vem com a ideia de questionar a arte, questionar o papel da arte na sociedade. Por quê, professora? Bom, gente, nós estamos numa época aqui muito complicada para a humanidade, tá? É o final do século XIX, começo do século XX. Nós tivemos muitas mudanças na industrialização, pós-revolução industrial. O homem ele está se questionando se realmente a industrialização trouxe benefício para todos. Está havendo desigualdade social, está havendo fome, exploração da mão de obra e ainda está havendo guerra, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente começa o século XX com a Primeira Guerra Mundial, que é entre 1914 e 1918. Então, o homem do pós-impressionismo, o pintor do pós-impressionismo, ele lá quer saber de luz, de objeto, de natureza, ele não quer saber de nada disso. Ele quer uma arte que questione a sociedade, tá bom? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer é exatamente esse aqui, ó. Nós vamos observar essa tirinha em quadrinhos e nós vamos tentar relacionar ela aos valores do pós-impressionismo. Tudo bem? Então, ela fala assim, ó, vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu tô fazendo há 30 anos. Nós estamos, olha que pesada essa charge, gente. Ela vai se aposentar, quer dizer, ela já trabalha com isso há 30 anos e ela não sabe que objeto que ela está produzindo. Como assim, professora? Quando a gente pega aquelas linhas de montagem coreana, chinesa, cada funcionário é responsável por colocar uma peça. Então, às vezes, eles vão montar um carro. E aquele funcionário X, ele fica o dia inteirinho colocando a porquinha lá no parafuso. O dia todo. Ele não tá vendo o carro, ou seja, ele não tá vendo o final do processo. E nem o começo, ele tá vendo apenas o dele. Só que ele tem que fazer aquele esforço repetitivo. Isso é desgastante, isso é exaustivo, isso traz consequências para a saúde física e mental. Então, a charge aqui é uma crítica a essa industrialização. O que ela tem a ver com o pós-impressionismo? O pós-impressionismo também criticava essa postura de industrialização, né? A ideia de que o homem ele tem que fabricar como uma máquina, ele tem que ser eficiente, produtivo, proativo. Não são discursos que a gente escuta na sociedade? Seja dinâmico, seja empreendedor, seja, tudo isso, gente, é discurso capitalista, é discurso da industrialização, né? Para fazer a gente querer consumir e trabalhar, tá bom? Então, aqui o que você compreendeu dessa tira e qual que é a relação que ela tem com o pós-impressionismo. Vocês vão colocar exatamente isso, né? Então, é uma crítica à industrialização. O que ela tem a ver com o pós-impressionismo? Porque o pós-impressionismo também critica a industrialização, tá?
Bom, aí, de olho na história, essa sessão é um pouquinho disso que eu falei para vocês, tá? A diferença entre o impressionismo e o pós-impressionismo, tá? Nós vamos ter também nessa época, no começo do século XX, aqui no Brasil, um evento muito importante, que é a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna ela vai acontecer no ano de 1922 e ela vai questionar justamente isso. Na Semana de Arte Moderna, imagina que eles pegaram uma privada, né, e colocaram como obra de arte de exposição. Isso foi um escândalo. Como assim? Você vai ver uma exposição e você chega lá, tem uma privada. Uma privada não é um objeto artístico. Mas a Semana de Arte Moderna, ela queria exatamente isso, a indignação das pessoas, porque as pessoas estavam perdendo a capacidade de se indignar com o mundo. E qual que é o papel da arte? É tirar as pessoas do senso comum, tirar as pessoas da massa, do vamos ver, do é legal porque todo mundo está fazendo. O papel da arte é exatamente esse. Por que, que a gente tem que pintar paisagem? Por que, que a gente não pode pintar uma privada? Quem é que disse que a gente tem que pintar paisagem? Né? A arte ela é rebelde. Então a Semana de Arte Moderna ela foi um movimento brasileiro conhecido no mundo todo que buscou questionar os valores da arte. Né? Claro que não foi só privado, nós tivemos exposição, poesia, né? Muita gente importante participando da Semana de Arte Moderna, a Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, um grande escritor brasileiro que vai escrever Macunaíma depois, que é um livro clássico da nossa literatura. Então é gente produtiva, é artista, é intelectual. E eles estavam lá fazendo a versão brasileira de uma coisa que estava acontecendo lá na Europa, que era o movimento pós-impressionista. O que é que a arte pode fazer por essa sociedade que está em guerra, que está massacrando as pessoas, que tem a miséria, né, que tem uma pessoa que trabalha 30 anos e não sabe, não vê o final do processo porque ela faz todo dia a mesma coisa, é o trabalho mecanizado, certo? Então tudo isso faz parte dessa reflexão da aula de hoje, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Cézanne, né? Nesse período chamado no qual o pós-impressionismo foi criado, o mundo passava por mudanças significativas. A Revolução Industrial foi um bom exemplo dessa mudança, que acarretou grande transformação no mundo, grandes transformações no mundo. Na arte não seria diferente. A busca do homem por si, na pintura, pode ser vista nas obras destas, né, artistas ou destes artistas, como por exemplo, Vincent van Gogh, que vocês já ouviram falar, que é bem famoso, o Henri Matisse e o Paul Cézanne, né, que são pintores que tiveram um novo olhar, e esse novo olhar mudou o modo de representar a arte. O primeiro quadro é A Montanha Sente, que é uma montanha que o Cézanne vai pintar muito. Ele vai pintar essa montanha a vida inteira, tá? De diversas formas. Cézanne pintou alguns lugares onde morava, em Aix. Em muitas de suas paisagens representou a montanha Saint-Victor, que se destaca na paisagem e é visível em vários pontos da cidade. O mesmo tema, visto de diferentes ângulos, oferece um objeto de estudo dos mais interessantes e tão variantes que penso que poderia me ocupar com isso por meses sem mudar minha posição. Né? Então é tão variado essa forma do Cézanne de representar a paisagem, de representar o mundo, que ele fala que ele poderia se dedicar a isso durante meses, tá? Então, gente, a ideia aqui do Cézanne é trazer para as pinturas uma visão de natureza, mas não é aquela natureza morta, aquela natureza, né, parada. Percebam, ó, que ele traz figuras mais geométricas. Olha a montanha lá no fundo, ela parece um triângulo, certo? Então, ele até gostava de pintar a natureza morta, mas ele também tinha essa preocupação de fazer os objetos de maneira da visão pessoal dele, né? Ele levava essa visão para as pinturas dele, que era uma visão que ele tinha do mundo, tá? O Cézanne, ele sempre gostou de pintar a natureza morta, que é essas figuras de frutas, né?
Uma característica das suas composições era que ele escovava os objetos com moedas e pedaços de madeira para que se inclinassem na direção desejada, proporcionando um efeito visual diferente. Ele levava bastante tempo, né? Algum tempo. E as frutas da sua composição até apodreciam antes que ele terminasse a pintura. Então, olha que legal, ele ia lá e montava o cenário e depois ia para a pintura, tá? E aí a fruta acabava apodrecendo de tanto tempo que ele demorava para fazer aquilo, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o Paul Cézanne e agora nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Algumas atividades. Primeira atividade, vocês vão assinalar verdadeiro ou falso. Cézanne é considerado o pai da arte moderna? Verdadeiro. Para Cézanne, a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros? Verdadeiro. Lembra que eu falei da questão da forma geométrica, né? Olha lá o quadro da montanha e olha o quadro da fruta, né? Tem círculo, a toalha tá meio de forma triangular, dobrada, né? Então, tudo isso, gente, está relacionado a essa maneira dele de pintar. Ele via a forma da natureza, lembra que ele tem uma influência cubista, né? Então, ele via a forma da natureza como se fosse um monte de cone, esfera e cilindro. Cézanne utilizava o seu inconsciente para se expressar? Será que ele queria expressar as coisas de dentro? Não, ele não queria. Ele queria expressar as coisas do mundo real. Cézanne pintava apenas paisagens? Não, gente, ele não pintava apenas paisagens. Nós vimos lá no começo da unidade, né, um quadro dele chamado Autorretrato. Então, é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, tá? Bom, agora vamos para o exercício 2. Sendo a reportagem uma forma de comunicação que informa e traz conhecimento sobre os fatos sociais, políticos, culturais, responda sobre a tira abaixo. Engraçado, esse jornal não escreve apenas o que eu quero ler. Também faz críticas à corrupção. Não me trata como Deus, corrige os dados do governo. Jornaleiro, dá para trocar? Veio com defeito. Então aí nós temos uma reclamação do que parece ser um político, né? Ele tá bravo, ele tá falando, esse jornal não aparece o que eu quero, não fala bem de mim, né? Fala mal, inclusive fala de corrupção, certo? Então, qual que é a relação dessa tira com a realidade, né? Com a realidade em que nós estamos vivendo, principalmente. A arte, assim como o jornal, eles não foram feitos para agradar a todos. É uma forma de protesto, né? Então essa tirinha mostra que o jornal também ele traz as notícias que concordam com o governo e que não concordam com o governo também, porque o objetivo dele é informar a população e não falar só aquilo que o governo quer, né? Que as pessoas querem, tá bom? O que a personagem da história gostaria de ter lido e por quê? Ele fala assim que não que esse jornal veio com defeito porque ele corrige os dados do governo. Ele não me trata como Deus, ou seja, ele não me exalta como político. O que ele gostaria de ler? Ele gostaria de que falassem bem dele, que falassem bem do governo, que mostrassem coisas boas, né, que ele fez. Tá bom? E agora nós vamos observar de novo esse quadro e vamos tentar fazer, gente, uma descrição, né? Então, quais foram as suas impressões sobre a obra? Quais as cores? Quais a técnica, né? Qual que é a proposta? Aqui é mais do que falar assim, eu gostei, eu não gostei. Não é isso. É assim, o que você percebeu? Olha lá que legal, ó. Nós temos formas geométricas, nós temos cores intensas, temos um quadro colorido, bem diferente daquele autorretrato que a gente viu lá no começo, que era fechado, né, escuro. Esse aqui não, esse aqui é bem legal, olha, ele é bem interessante, tá? Ele tem cores fortes, ele tem roxo, marrom, né? Ele tem as formas geométricas, a gente pode ver na tigela, que é redonda. O estampado disso aqui parece que é um sofá, uma coxa, né? O estampado é bonito, é colorido. Tudo isso você vai colocar o que você sentiu, o que você achou, tá bom?
Queridos, assim nós encerramos então a unidade 1. Eu espero que vocês não tenham dúvida, mas se tiverem, venham falar comigo, venham tirar as dúvidas, tá bom? Tô esperando vocês. Um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.